Bem, vamos resolver então o primeiro exemplo, o exemplo A, sobre derivada. E, claro, aplicando a regra da cadeia. Dá uma olhada que aqui eu tenho uma função, item A, y igual a raiz cúbica de 1 mais x ao cubo. Antes de fazer a derivada, eu vou ter que mudar essa escrita aqui, ó, para que essa função seja escrita de uma forma que não apareça a raiz. Então eu vou colocar y é igual a 1 mais x ao cubo, tudo isso elevado a 1/3. Beleza? E você lembra que raiz cúbica é equivalente ao expoente 1/3. Veja que aqui eu não derivei, tanto é que eu não coloquei o símbolo linha aqui, y'. Então agora eu vou começar a calcular a derivada, somente agora. Então eu coloco assim, y' igual. Veja que quando você está aplicando a regra da cadeia, primeiro você deriva a função de fora, depois você deriva a função de dentro. Derivar a de fora, no caso, é só passar o expoente para baixo, então vai ficar assim, ó, 1/3, derivei a de fora, conserva a de dentro, 1 mais x ao cubo. E aqui no 1/3 você vai perder uma unidade, né? Lembra disso, beleza? Aí você vai ter que fazer esse 1/3 menos 1 aqui. Como é que você faz 1/3 menos 1, para quem ainda tem dúvida? Escreve 1/3 menos. Aqui, o número 1 você escreve como uma fração equivalente, que representa uma unidade, mas tem o denominador 3. Você pode escrever como 3/3, porque 3/3 vale 1, tá? Aí agora você faz 1 menos 3 menos 2/3 e repete embaixo. Pronto, você já fez a continha lá, agora volta aqui, ó. Vamos lá. Então, deriva a de fora, conserva a de dentro, vezes a derivada de quem está dentro. A derivada de quem está dentro é assim, a derivada do número 1 é 0, mas a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Perfeito, agora é só eu melhorar isso aqui. Então eu vou ter que y' é igual a 1/3, abre parênteses, de 1 mais x ao cubo elevado a menos 2/3 vezes 3x quadrado. Eu não vou deixar assim porque eu tenho um expoente aqui, ó, negativo. Então eu vou passar esse termo que está sobre a influência do expoente negativo para o denominador. E aí eu tenho também aqui, ó, 3 multiplicando isso e tenho 3 dividindo. Um cancela o outro. Vamos ver o que sobrou então? Y' igual. Aqui na parte, esse carinha todo vai vir para baixo, né? Para o denominador. Aqui na parte de cima sobrou x ao quadrado, dividido, e tudo esse termo, 1 mais x ao cubo, que está elevado a menos 2/3, vem para cá, 1 mais x ao cubo, elevado a 2/3, só que agora positivo. E pronto, finalizamos a nossa derivada pela regra da cadeia. Veja, não foi tão difícil assim, né? Foi até tranquilo. Vamos fazer outro. Pessoal, o próximo exemplo, então, sobre regra da cadeia é o item B. Aí eu tenho a função y igual e elevado à raiz de x. Na regra da cadeia, nós temos a função composta e nós temos que saber quem está dentro e quem está fora. Veja que e elevado à raiz de x é a função de fora, é a função grande, e elevado à raiz de x. Dentro da função e tem a raiz de x. Então a raiz de x é a função pequena que está lá dentro. Então primeiro eu derivo a função e, depois eu derivo a função raiz de x. Tá, então vamos começar. Y' é igual. Qual é a derivada da função e elevado à raiz de x? É a própria e elevado à raiz de x. Pronto.
Derivei a função de fora. Agora eu tenho que derivar a função de dentro, que é raiz de x. Só que daí eu vou fazer um rascunho aqui, ó. E você vai lembrar comigo que raiz de x pode ser escrito como x elevado a 1 sobre 2, certo? E se eu derivar isso aqui, ó, o 1 sobre 2 vem para frente, então fica 1 sobre 2, x. E no expoente 1 sobre 2, eu tenho que tirar uma unidade. Ou seja, de meio eu tiro uma unidade inteira, então sobra menos meio. Beleza? Então vamos voltar para lá, ó. Y é igual a e elevado a raiz de x. Derivada de fora, e elevado à própria raiz de x, que não muda. Derivada da de dentro, raiz de x pode ser escrito como x elevado a 1 sobre 2, e a derivada disso vai dar 1 sobre 2, x elevado a menos 1 sobre 2. Então fica 1 sobre 2, x elevado a menos 1 sobre 2. Pronto, a derivada eu já fiz. Agora vem aquela parte de manipular e deixar tudo organizadinho. Então você vai fazer y' igual. Aí o que vai ficar aqui em cima? Veja que e elevado a raiz de x fica no numerador. O 1 também fica e esse aqui tem expoente negativo, vai descer. Então a resposta final seria e elevado a raiz de x, tudo isso dividido por 2 vezes x elevado a meio, porque era negativo, vem para baixo positivo. Pessoal, terminamos a derivada, mas como aqui tem raiz de x, então só para ficar mais bonito, a gente podia fazer assim, ó, y é igual a e elevado a raiz de x, dividido por 2, raiz de x. Pronto, aí acho que fica mais bonitinho. Beleza, fizemos então duas derivadas pela regra da cadeia, mas não acaba aqui ainda não, vamos fazer mais. Continuando então a nossa aula, agora eu tenho mais dois exemplos. O item C, que vai ser y igual tangente de 3x, e o item D, que vai ser y igual a seno de e elevado a x. Nos dois exemplos nós temos que aplicar a regra da cadeia porque é a derivada da função composta, uma função dentro de outra. Vamos ver como é que isso fica. Essa aqui, ó, eu vou fazer de duas maneiras para você. Do método rápido, quando você já sabe a derivada, e quando você também não sabe, tá? Então vamos lá, ó. No primeiro caso é o seguinte, eu tenho que derivar y igual a tangente de 3x. Olhando aqui pela regra da cadeia, eu tenho tangente de alguém, que é a função de fora, e 3x, que é a função que está lá dentro. Então a derivada ficaria y' igual. Deriva a de fora. Qual é a derivada da função tangente? A derivada de tangente é secante ao quadrado e aí preserva a de dentro, de 3x. Aí vezes a derivada de quem está dentro. E a derivada de 3x é 3. Terminando isso aqui, ó, y' é igual a 3 secante ao quadrado de 3x. Veja que eu terminei a derivada. Isso aí tá pronto, tá bonitinho, tá até vou deixar bem organizadinho aqui, ó. A dúvida é, e se você lá na prova, no concurso, não lembrar que a derivada de tangente é secante ao quadrado? Aí você pode fazer isso aqui, ó. Tangente, vou fazer só com o x aqui, ó. Tangente de x é igual a seno x dividido por cosseno x, certo? Agora eu vou derivar isso aqui, ó. Então eu vou derivar isso. Quando eu derivo isso, então é assim, eu vou usar a regra do quociente, que é, vou derivar a primeira, a derivada de seno, cosseno, e vou preservar a segunda, cosseno. Menos, agora, eu conservo a primeira, seno, e deriva a segunda. A derivada de cosseno é menos seno. Então aqui vira mais e aqui seno. Tudo isso dividido por cosseno de x ao quadrado, ou cosseno ao quadrado de x. Deixa eu repetir aqui. Deriva a primeira, conserva a segunda, menos conserva a primeira, deriva a segunda.
Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado, tá? Agora você tem que ver que cosseno x vezes cosseno x, nada mais é, eu vou colocar o sinal de igual aqui, ó, que cosseno ao quadrado x, mais seno x, seno ao quadrado x. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado x. Pela relação fundamental da trigonometria, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1. Então é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E isso aqui nada mais é, ó, o inverso da função cosseno é a função secante. E como é o quadrado, então isso aí é igual a secante ao quadrado x. Se você não lembrar disso, que tangente vai derivar da secante, aí você faz essa regrinha aqui. É um pouquinho longa, mas não é difícil não. Vamos agora para o item D. No item D você tem lá y é igual a seno de e elevado a x. É claro que a função seno de alguém é a função que está do lado de fora. E o e elevado a x é a função que está lá do lado de dentro. Então você vai ter que derivar a de fora. Qual é a derivada de seno? Cosseno. E preserva aqui, cosseno de e elevado a x, vezes... Agora deriva a função que está lá dentro, só que a derivada lá de dentro é a própria e elevado a x. Resposta final, y' eu vou colocar assim, ó, e elevado a x, cosseno de e elevado a x. Ah, bonitinha essas duas, né? Então nós já fizemos 4 derivadas pela regra da cadeia, mas não vai acabar aqui não, vamos fazer mais. Pessoal, vamos agora então resolver o exemplo E, que é y igual x ao cubo mais 4x elevado a 7, e o exemplo F, que é igual o exemplo F, que é y igual a ao cubo mais cosseno ao cubo de x. Vamos derivar essas duas funções aplicando a regra da cadeia. Aqui, ó, nós temos uma função elevada ao expoente 7. E a função que está dentro é a função x ao cubo mais 4x. Isso quer dizer que a função de fora seria tipo y elevado a 7, x elevado a 7. Então nós temos que derivar o expoente primeiro, praticamente. Então isso aqui vai ficar y' igual 7, aí preserva de dentro x ao cubo mais 4x, elevado, aqui perde um expoente, 7 vira 6. Vezes a derivada da função de dentro. Aqui na derivada da de dentro, eu vou derivar termo a termo. Então, vai ficar 3x quadrado, mais a derivada de 4x é 4. E acabou. Turminha, aqui não tem muito o que fazer não, porque eu só posso resolver se eu desenvolver esse binômio. E aí depois eu tenho que... Então, deixa assim, acabou. Pessoal, no último exemplo dessa videoaula, eu vou fazer algo um pouquinho mais bonito. Aqui eu tenho a função y igual a seno de seno x. E eu quero encontrar a reta tangente no ponto P, π e 0 daquela curva, beleza? Então, nós temos que encontrar a reta tangente. Existem vários vídeos aí que eu já fiz encontrando a reta tangente, e eu sempre começo lembrando da equação geral da reta, que é y menos y0 igual a mx menos x0. E aí eu vou precisar de lembrar, de descobrir o valor de m, que vai ser a minha derivada, certo? Então eu vou ter que derivar isso aqui. Só que aqui eu tenho uma função composta, uma função dentro de outra. É seno do seno. Então eu vou ter que derivar a de fora, conservar a de dentro e multiplicar pela derivada da de dentro. Então, se eu pegar bem isso aí, vai ficar assim, ó. Deixa eu ver aqui, y'. Eu tenho que derivar primeiro a função de fora, seno. A derivada de seno é cosseno, aí abre parênteses. Cosseno de quem? Cosseno de seno x. Vezes, agora eu derivo a de dentro. Quem é a derivada de seno x? Cosseno x. Pronto.
a minha derivada está pronta. O que eu preciso agora é substituir os valores. Aí eu vou fazer aqui ó, um ciclo trigonométrico para a gente lembrar. Pessoal, o ciclo trigonométrico está pronto. Ó. Aqui eu tenho o ponto P, a primeira coordenada é sempre o eixo X, né? E a segunda o eixo Y. Então eu vou ter que substituir aqui por π. Só que daí eu tenho que lembrar quanto que vale seno π, quanto que vale cosseno π e assim vai. Então agora eu vou calcular aqui, ó, y' aplicada em π. Isso vai ficar cosseno, abre parênteses, de seno, seno de quem? Seno π, vezes cosseno π. Perfeito. Vamos pensar primeiro no seno aqui, ó. Tô vendo o seno. O seno de π, seno quando cai aqui, ó, seno mede a altura, tá? Seno mede a altura. Se tiver o mais alto possível, é 1. Veja que o π é aqui, ó. Isso quer dizer que o ponto nem está para cima, nem está para baixo. Como o seno mede essa altura, então ali o seno é 0, ele nem subiu nem desceu. Então vamos continuar aqui. Eu tenho que y' aplicado em π é igual a cosseno, e aqui no lugar do seno de π eu coloco 0, vezes... E o cosseno de π? Cosseno, ele mede essa lateralidade aqui, ó. Se for para lá, o máximo que ele vai para lá é 1. Se ele vier para cá, então ele está vindo para o lado esquerdo negativo. O máximo que ele chega é menos 1. Isso quer dizer que o cosseno ali vale menos 1. Resposta, vamos lá. Y' de π é igual. Veja que cosseno de 0 quer dizer que caiu aqui, ó. E aqui o cosseno vale 1. Então vai ficar 1 vezes menos 1. Resposta, menos 1. Bonito isso, né? Acabei de descobrir o valor de m. Agora é só substituir os pontos, tá? Vamos fazer aqui, ó. Então eu tenho y menos o y0, que é 0, igual a m, que é menos 1, abre parênteses. Aí x menos π. Finalizando a nossa equação, então aqui da reta eu tenho que y é igual a menos x mais π. Que bonito, né? Tranquilo. Pessoal, finalizamos então a resolução desses exercícios sobre derivada, regra da cadeia. Já existem outros vídeos aqui no canal, alguns vídeos eu fiz com a caneta digitalizadora, outros eu fiz aqui no quadro e também outros eu vou fazer numa mesa aqui. Vai ficar bem legal. Então, o que me resta agora é pedir para você, se você estiver gostando da minha didática, do jeito que eu estou explicando, se inscreve aí no canal para você ficar recebendo mais vídeos, ativa o sininho, porque ativando o sininho, então aí eles vão te mandar os vídeos. E se você puder dar um joinha, e compartilhar com os amigos, isso também ajuda muito o canal a propagar os vídeos aí e crescer um pouquinho, tá? Muito obrigado, bons estudos e até mais!